Amado Gabriel Gomes, qual é a sua versão sobre a Guerra das Malvinas? A Guerra das Malvinas foi um bode expiatório utilizado por um governo militar, por um governo tirano, por um governo antidemocrático, que para acalmar o povo tentou dar um pirulito. Mas quem era esse governo? Da Inglaterra, dos ingleses ou o governo da Argentina? O governo do Galtieri. Do Galtieri. Galtieri, aquele que bebia mais do que ganhava. Porque estávamos em mãos de um governo de facto, de um governo tirano, de um governo militar, onde o poder já não estava mais conseguindo acalmar a população. E quando a criança chora, você tem que dar um pirulito. Quando a criança se queixa, como o povo está saindo para as ruas, tem que ser conformado com alguma coisa, tem que ser distraído com alguma coisa. Que tal distrair o povo que está se queixando, recuperando uma coisa que a Argentina sempre pensou que fosse dele e que ainda o governo colonialista da Inglaterra tomou e nunca devolveu para o país? Que tal? Vamos recuperar. É muito fácil eu tomar uma casa com 50 membros, mas depois vem o país inteiro. E qual era a mentira de tudo isso? A mentira era que os jornais argentinos falavam: gente, destruímos um avião inglês. Gente, derrubamos mais um ou outro avião. Afundamos 2 navios, estamos ganhando a guerra e daqui a pouco perdimos a guerra. Mas como? Porque a imprensa era tão dominada, manipulada, que só se dava a versão de um lado. Enquanto a Argentina derrubava um avião, a Inglaterra derrubava 5. Só que eles não falavam. Não falavam. Quem sabia a verdade eram todos os países de fora que chegava a verdade. Então, para nós, por isso é muito difícil você entender a tua realidade se você fica em cima do fato. Às vezes tem que sair um pouquinho fora. Sabe como aquele jogo de criança, você tem que ir do traço 1 ao 2, ao 3, ao 4 para formar a figura? Você não entende a figura que está se formando. Só quando fica de fora, de longe, que enxerga que tem um passarinho que se formou. Mas aí você não enxerga de onde vai todo o traço. Então é muito mais difícil você enxergar o problema quando às vezes está por dentro e não escuta as duas versões, escuta apenas uma versão, que é a pior das versões, aquela que os militares queriam que o povo acreditasse. E a Argentina hoje, já vamos aproveitar o embalo, vamos deixar os livros para um pouquinho depois. E a Argentina hoje também vive um momento um pouco crítico, né? Um momento econômico não muito bom. Eu acredito que todo governo, para ser bom, tem que ter um tempo certo, como aquilo de você plantar e colher. Tem fruta que é ótima comer na estação, mas se você deixa muito tempo, ela apodrece, ela se acostuma, ela já não se cuida tanto, ela pensa que aquilo que foi transitório é permanente. Então, eu não gosto de governos que vão se repetindo, Eles pensam que a moradia é deles, que o poder é deles, que nada é transitório. Então eles começam os desmandos a fazer coisas que de repente, transitoriamente, não fariam. Eu conheço até, não precisamos ir exemplos federais, exemplos municipais, Neri. Enquanto o primeiro governo foi ótimo, o segundo não foi tão bom. Então, vão se acostumando ao poder, não capricham tanto, não cuidam tanto e pensam que o poder que o povo deu é única e exclusivamente deles. Então podemos fazer essa comparação com o Brasil de 2 mandatos de governo Lula, como também podemos fazer uma comparação com Santa Catarina, de 2 governos de Luiz Henrique, como podemos fazer a comparação com o Rio do Sul, de 2 governos de Milton Óbidos. É mais ou menos isso que você quer dizer? Eu acredito que um governo, às vezes, é pouco para... O que eu não gosto é quando você toma para si o mandato do povo. Aquilo não me pertence, mas você se acostuma tanto que você acaba pensando que isso aí é teu, que não é transitório.
Então, em 4 anos, pode-se fazer muito e pouco, mas não pensa que isso aí é teu, que você é eterno e que o poder que o povo te dá não é transitório. É mais ou menos aquela coisa, eu sei mais que todo mundo, eu sou o professor de Deus, vamos dizer assim. Você se Mais ou menos acostuma, isso? você se acostuma com poder. É muito diferente você dar valor a uma coisa emprestada que a uma coisa dada. Você sabe que isso aqui você tem que cuidar porque tem que devolver. Que ele é emprestado. Porque é emprestado. Agora, quando eu penso que é meu, eu faço o que bem entendo. E o mandato não é do... Né? O mandato é de todos, né? Na verdade, deveria de todos. ser, né? Deveria ser. Mas infelizmente assim, ô estimado, esses protestos, essas passeatas que ocorreram agora 30 dias, aí, 20 dias assim, no Brasil, que já ocorreu outra hora lá, ocorreu no Egito, já caiu lá o presidente, está deposto. Como é que se viu esses movimentos de jovens, de pessoas idosas, do vovô, da vovó, da oma, do opa, do nono e da nona, e que foram junto com os jovens, com os adolescentes, pedindo mudanças no Brasil. Que bom. Você sente que é um momento de mudança? Que bom, que bom. Eu acho que chegou tarde. Chegou tarde não mudar. Chegou tarde reivindicar aquilo que é de direito. Estava muito encolhido o povo. Sempre escutei um monte de crítica para o argentino e para a Argentina. Quando eu escuto alguns elogios, é porque o povo sai para a rua, ele é um povo que se queixa, que não aceita, ou quando não gosta, que ele sai para apanhar, mas sai para se queixar. Aqui, parece, existe um escritor que dizia que tem silêncios parecidos com estupidez. Porque a gente se acostuma tanto a calar, a apanhar calados. Não estou falando que não estamos apanhando, mas estamos apanhando em não dizer o que queremos, em não reivindicar até o pequeno, o certo. A gente se acostuma a não se queixar. Não se queixa se você não se queixa. Só que agora esse grito tem que ser um manifesto. Em que sentido? Que não seja um motor colocado em ponto morto e apenas acelerar para fazer barulho. Que possa sair com a primeira, com a segunda, uma direção predeterminada, justa, certa. Que não seja aquele cachorro que late para o carro que vai passando e que late para o pneu, e quando o carro para, não sabe o que fazer com o carro. Apenas faz um xixi no pneu, como dizendo, esse pneu me pertence, já marquei território. Nós temos que saber gritar, mas não temos que saber reivindicar. E não temos que saber reivindicar sem arruaça, como aqui, onde a manifestação... Sem quebradeira, sem baderna. Sem baderna. Agora, o importante, estão reivindicando, não existem políticos, mas eu acredito que existam partidos políticos, porque o povo organizado transmite em termos não acreditar na política, não acreditar no político. Nós temos que acreditar nas instituições. Nós temos que acreditar que se existe um mal político, não é que a política esteja errada, ele que está errado. Você não pode combater a pobreza matando o pobre. Você tem que combater a pobreza para que o pobre possa ser reivindicado de uma maneira justa. Agora, não podemos matar as consequências porque não nos gustam as causas. Qual é a correlação que você faz, então, Brasil e Argentina hoje, nesse momento? Quando eu falo que não gosto do jeitinho... Eu ia te perguntar, você disse aqui na abertura, eu falei, não gosto do jeitinho brasileiro. Neri, existe... Como você quis chegar com isso? Existe um jeito... Para fazer qualquer coisa existem 2 jeitos. O jeito certo e o jeito errado. Eu não gosto quando você diz, mas além do jeito certo e do jeito errado, existe o jeitinho. Esse jeito que vai parecer no meio, que nem é certo, nem é errado. Quando eu te coloco para dizer, vou dar um jeitinho, estou sempre passando por algum direito, por alguém, olha, por alguma fila, por algum benefício, por algum... Alguém saiu no prejuízo. Alguém está no prejuízo. Exatamente. Não justamente você. Mas é por isso que deve existir em todo lugar do mundo esse jeito. Mas por que Brasil teve a ideia de capitalizar